Dar uma pausa, então, nessa cobertura política para falar sobre um outro assunto, o incêndio que atinge o galpão de arquivo da Cinemateca Brasileira em São Paulo. O espaço tem cerca de 4 toneladas de documentos. Chamar o Tiago Américo, que está por lá. Tiago, boa noite. Qual a situação agora, Tiago? Olá, Mona Lisa. Boa noite para você e para a audiência que nos assiste. Situação é de fogo controlado, pelo menos foi o que foi dito agora para os representantes do Corpo de Bombeiros, mas uma tristeza muito grande. A gente vai mostrar agora, das imagens do nosso Thomas Rodrigues, a situação neste momento. Nós temos aqui cerca de 14 viaturas do Corpo de Bombeiros, são 68 homens e mulheres, neste momento atuando no combate às chamas. A gente percebe que também no galpão, onde fica a Cinemateca, tem uma fumaça branca, e os bombeiros explicaram que essa fumaça é evaporação mesmo da água em contato com o fogo, e essa fumaça indica inclusive um controle. Por sorte, não há no entorno edificações, residências que pudessem colocar em perigo os moradores aqui da região. Para quem não é de São Paulo, esse galpão aqui fica no bairro Vila Leopoldina, bairro este da zona oeste da cidade de São Paulo. Felizmente não tivemos vítimas. Aqui até agora há pouco estavam funcionários que conseguiram sair a tempo, conseguiram inclusive ficar ali durante bastante tempo. A área foi inclusive isolada. A gente percebe aqui que a imprensa deu uma caminhada para ouvir aqui representante do Corpo de Bombeiros, e é uma área extensa, uma área de 1.000 metros quadrados, e que, segundo a representante do Corpo de Bombeiros, infelizmente 400 metros tiveram ali o fogo atingido. Todo o material, para quem não sabe, são filmes, são séries, tem fotografias, muito acervo aqui nesse local, em que infelizmente as chamas foram acabando, destruindo nessa noite. O incêndio começou por volta das 6h30. A rua aqui que nós estamos vendo, que é a Rua Otão, continua interditada. Inclusive, a CNN Brasil recebeu uma nota da Secretaria Especial de Cultura, que lamenta profundamente e acompanha de perto o incêndio que atinge o galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo. A nota ainda diz que cabe registrar que todo o sistema de climatização do espaço passou por manutenção há cerca de um mês, como parte do esforço do governo federal para manter o acervo. E a nota continua dizendo que vai caber agora à Polícia Federal a descobrir o que realmente aconteceu. Mona Lisa. Sim, Tiago, me escuta bem? Eu queria te perguntar se é necessário a gente acompanhar o que está dizendo ali o representante do Corpo de Bombeiros. Se for o caso, claro, fique à vontade para a gente também participar da entrevista coletiva. Você falava agora há pouco dos funcionários também, mas pode ir lá, a gente participa também. Jornalismo ao vivo é isso, tá? Você está vendo então as imagens, a coluna de fumaça preta, exatamente isso, na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Uma perda muito grande, 4 toneladas de documentos, não há feridos, mas há uma perda de parte da nossa história, né? Já houve uma manifestação agora também do governador João Dória. Vamos ouvir então, Tiago, por favor. Isso com extintores que existiam na edificação, porém não conseguiram por o material ser muito inflamável, ser muito combustível. É um material plástico, acetato, e isso acaba se alastrando rapidamente. Tenente, nós estamos ao vivo na CNN Brasil. Eu queria saber da área em que o fogo atingiu, uma área considerável. A senhora estava falando de 300 a 400 metros, que infelizmente não tem como recuperar. Preliminarmente é isso que dá para saber? Preliminarmente, a área que a gente levantou é isso mesmo, de 300 a 400 metros quadrados. São 3 salas de arquivo histórico, 2 delas de arquivos de filmes, uma, segundo informações do efetivo aqui que trabalha na Cinemateca, uma delas de arquivo impresso, também histórico. Não sabemos se isso tem cópia ou não. Uma parte do acervo ela foi queimada, e a gente está tentando levantar dentro dessas salas o que é possível resgatar. Uma outra parte que fica no térreo não foi atingida, que é um grande acervo também, e só não posso te precisar exatamente a porcentagem do que está recuperado, do que não foi atingido. Porém, a área é mais ou menos uns 300 metros quadrados. Em nota, a Secretaria Especial de Cultura lamenta profundamente o que aconteceu e diz que há cerca de um mês houve uma manutenção na parte elétrica. Tem como saber se isso pode ter interferido no incêndio de hoje? Informações dos bombeiros civis que trabalham aqui, o princípio de incêndio ocorreu por uma manutenção que aconteceu hoje.
uma empresa terceirizada do governo federal, contratada para fazer a manutenção da climatização. Eles estavam utilizando um equipamento para fazer a manutenção do ar-condicionado. Não se sabe se houve uma falha nesse equipamento, mas por conta dessa manutenção aconteceu esse princípio de incêndio. O pessoal, os bombeiros civis, né, da brigada de incêndio, tentou esse princípio de incêndio, tentou apagar com os extintores que tinham na edificação, porém não conseguiram por o material ser combustível, muito combustível. Então esse fogo se alastrou rapidamente. Mas a causa, em princípio, seria essa, da manutenção da climatização. O fogo, como a senhora já disse anteriormente, só para confirmar, já foi controlado. O que significa fogo controlado? Fogo controlado significa que nós conseguimos abaixar a temperatura, não há risco de passar para outras edificações ou para a parte do acervo que fica no térreo, então está contido o incêndio. Nós abaixamos a temperatura e agora segue a parte de rescaldo, que é o quê? A gente tentar tirar esse material, tentar salvar o que é possível salvar, se é que tem alguma coisa que ainda não foi atingida pelo fogo. Então segue essa parte de rescaldo. Não há riscos, fogo controlado significa que não há riscos para a vida, para ferir ninguém e também não há risco de passar para outro local, ele está confinado, né? Obrigado, tenente, pelas informações. Então é isso, Mona. A informação de momento é que houve uma manutenção no sistema de refrigeração hoje, segundo a tenente do Corpo de Bombeiros, e que isso teria começado, esse incêndio que, segundo relatos dos próprios bombeiros, começou por volta das 6h30 da noite. Então uma área de 300 a 400 metros, infelizmente, de fotografias, como a tenente disse, foi consumida ali pelas chamas, mas que o fogo foi controlado. Repito, não há nenhuma residência, nenhuma instalação próxima, isso é uma boa notícia. Exato. E o fogo sendo controlado, a partir de agora as pessoas vão conseguir entrar dentro, nas próximas horas, aqui da Cinemateca e conseguir recuperar, ver o que pode ser recuperado da cultura brasileira que está aqui. Boa parte fundamental da cultura brasileira. Felizmente nós não tivemos vítimas fatais, nem pessoas machucadas. A única vítima foi a cultura brasileira. Eu volto com você. Exatamente isso, Tiago. Fica mais um pouquinho comigo, porque um tweet agora há pouco do governador de São Paulo é exatamente nessa linha. O governador João Dória disse agora há pouquinho nas redes sociais: o incêndio na Cinemateca de São Paulo é um crime com a cultura do país. Desprezo pela arte e pela memória do Brasil dá nisso. A morte gradual da cultura nacional. Também me chamou a atenção, Tiago, que a representante do Corpo de Bombeiros, a tenente, falou que provavelmente a causa foi uma imperícia nessa manutenção da climatização ali do sistema, do local, que teria acontecido inclusive hoje. Manutenção que teria ocorrido hoje, né, Tiago? Foi isso mesmo. Na nota diz que essa manutenção aconteceu há cerca de um mês, enviada pelo governo federal. Agora ela disse que essa informação foi confirmada por funcionários, que havia uma equipe ali fazendo manutenção da refrigeração do local e que foi a partir daquele momento que as chamas começaram. Então essa informação foi passada, confirmada agora pela tenente do Corpo de Bombeiros, e que essa manutenção que foi feita hoje, horas antes desse incêndio e das chamas se alastrarem, teria causado. Obviamente que uma perícia vai ser feita, mas segundo informações preliminares foi isso que aconteceu. O que nós temos aqui para vocês que chegam agora é um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, são 68 homens e mulheres que continuam atuando, porque muita fumaça saiu daqui por volta das 6h, 6h30, dava para ver de longe em São Paulo a fumaça. São muitas viaturas, pelo menos até agora eram 14 viaturas do Corpo de Bombeiros. A rua aqui no entorno continua interditada, mas felizmente as chamas foram controladas, ou seja, essas chamas não correm risco nem para os bombeiros, nem para os vizinhos aqui dessa região que fica na zona oeste da cidade de São Paulo, na rua Otão, que é uma rua bastante conhecida em São Paulo, e também não há risco das chamas voltarem e consumirem também o que restou desse galpão de 1.000 metros quadrados aqui na Zona Oeste. Mona Lisa.